Cordiais saudações, de acordo à hora e o dia. Estamos aqui mais uma vez para cumprir com o nosso dever, como sempre, de nos manter informados. No dia de hoje trouxemos a seguinte temática: caráter versus inteligência. Estamos num local na qual não estamos habituados, não estamos acostumados a ver, mas como mais uma vez é um prazer estar convosco, família. Não se esqueçam de subscrever no nosso canal Iluminado Podcast. Temos aqui os nossos convidados. Acreditamos nós que tem muita coisa para partilhar conosco a respeito da temática em causa. À minha esquerda temos Gabriel Feca, ele que é estudante universitário, creio que ele vai fazer a sua auto-apresentação. E do meu lado direito, Abílio Fonseca, também estudante universitário. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado. Vamos começar por Abílio, a sua auto-apresentação, assim de forma muito breve. Muito obrigado. Olá, a princípio gostaríamos já de agradecer o convite que o Iluminado Podcast nos ingressou. Exato. Abílio Fonseca é meu nome, estudante de Direito, faço parte também da organização Give a Hand, respondo no cargo de responsável do intercâmbio, também sou vice-presidente da Associação de Estudantes na Universidade Maravilha. Já agora é um prazer estar diante de Vossa Excelência para podermos dialogar um bocadinho a respeito do tema que nos traz. Exato, muito obrigado. a honra é toda nossa. Gabriel Feca. Bem, como já disse, o meu nome é Gabriel Feca, não é? Estudante universitário no curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais, ativistas para os direitos humanos e presidente da organização filantrópica Give a Hand. Muito bom, muito bom. Família, estejam ligados ao nosso canal, repito mais uma vez, preste atenção, ou melhor, prestemos atenção naquilo que os nossos convidados hão de partilhar conosco a respeito da temática em causa. Espero da vossa parte simplicidade na linguagem, ser aberto. Sei que estamos aqui com um camarada que está a fazer direito desde já. Nada. São conhecidos por falar linguagem muito pesada. Espero da vossa parte, para ambos, né? Espero da vossa parte simplicidade na linguagem, sinceridade, honestidade e, acima de tudo, que nosso debate seja da melhor forma possível compreendido para todos, uma vez que a maior parte da nossa camada social é leiga. Exato. Yeah? Tá bom. Desde já temos o tema inteligência versus caráter. Para já, como é que definem inteligência e caráter? O que é a inteligência? Vamos começar com Fonseca ou Gabriel? Bem, poderia já eu dar Vamos começar aqui pelo Gabriel, umas pinceladas. Exato. Gabriel, inteligência. O que é inteligência? Bem, nós vamos assim definir a inteligência, tá? Como o conjunto, né, de formas que vão criar aqui o aspecto intelectual de um indivíduo. Estamos a dizer que é a faculdade de conhecer, compreender e interpretar. É exatamente essa perspectiva. Depois vamos cair um bocadinho naquilo que é a etimologia da palavra. Vamos ver que a palavra inteligência provém do latim intelligentiae, não é? Oriundo da palavra intelligere, onde o prefixo in vai significar entre e legere vai significar escolha. Contudo, a definição original da palavra vai referir-se à capacidade do indivíduo de escolher as oportunidades que bem lhe convierem. Então estamos a olhar para esta perspectiva. E para além da inteligência também é bom também fazer referência de caráter. Exato. O que entendes por caráter, Gabriel Feca? É provável que muita gente já terá ouvido a questão de que este homem não tem bom caráter. Não é? Bom caráter, vamos dizer assim. E esta forma de dizer acaba por não estar muito correta, de acordo ao dicionário. Quando nós falamos de caráter, estamos a falar de índole, estamos a falar de dignidade. Exato. Não é? E vale lembrar aqui, não é, que o caráter não é um aspecto a que deve-se olhar na perspectiva comparativa ou profissional. É simplesmente uma pré-preparação para a aceitação social. Muito bom, muito bom. Na sua perspectiva, Abílio da Fonseca,
O que entendes por inteligência? Abil Fonseca. Exato, Abil Fonseca. Exatamente. Bom, tal como o Gabriel fez referência na definição etimológica da palavra, Exato. nós vamos entender, não é, a própria inteligência como a aquisição de conhecimentos de um certo indivíduo, né, o desenvolvimento cognitivo deste para ter a capacidade de resolução de certos conflitos. Este é uma pessoa inteligente. Quer dizer, a inteligência nos remete sempre na resolução dos nossos problemas. Na resolução dos nossos problemas. Exato, exato. Agora, o caráter é uma coisa que está intrinsecamente ligada a cada indivíduo. Está intrinsecamente ligada na consciência de cada indivíduo. Ela pode ser entendida como a composição de princípios, de valores, de ética que cada pessoa carrega dentro de si. Na vossa opinião, existe bom caráter e mau caráter? O que é isso de bom caráter? Já ouvi várias vezes. Não, aquele camarada tem bom caráter. Aquele cara ele é péssimo. Bem, tal como eu disse, assim, nas minhas notas assim, provisórias, de que a frase o fulano tem mau caráter, não é? Ela não está taxativamente correta. Então, ou o indivíduo tem caráter ou não tem. O que chega a ser bom caráter, FK? Bom caráter? Não, o que é bom caráter? vamos tratar, como eu disse, ou o indivíduo tem caráter ou não tem. Vamos falar do indivíduo que tem caráter. O indivíduo que tem caráter é aquele que entende, compreende, não é? Que tem uma educação formidável. Não é? Estamos a dizer, é alguém que consegue lidar com as pessoas e de uma forma positiva. Agora, quem não tem caráter, estamos a dizer aquelas pessoas que, de forma comportamental, acabam por portar-se muito mal. Exato. Exatamente. Mas se nós levarmos a palavra caráter na perspectiva comportamental, Exato. na perspectiva comportamental, por exemplo, mau caráter, mau comportamento, bom caráter, bom comportamento. Bem, podíamos até buscar dicionários, não é? Mas eu disse que não está taxativamente correto. Ou a pessoa tem caráter ou uma pessoa sem caráter. Porque o caráter tem a ver com a índole, tem a ver com dignidade. Ou essa pessoa tem ou não tem. Existe uma pessoa sem caráter? Não, aquele indivíduo não tem caráter. Eu já ouvi várias vezes. Bem, em função do comportamento demonstrado, julgar uma pessoa dizendo que ele não tem caráter. sim, não tem caráter por não obter a capacidade de comportamento positivo na sociedade. Então, o que quer dizer que levas o caráter numa perspectiva comportamental. Positiva, numa comportamental positiva. Se for negativo, Então, é impossível dizermos que uma pessoa tem um caráter ruim ou um caráter bom. Bem, eu não diria, eu vou dizer sempre que o caráter é índole, tá? Vou dizer que o caráter é uma índole. Ou alguém tem caráter ou não tem. Existem pessoas sem caráter, que são as pessoas mal comportadas. Exato. E existem as pessoas com caráter, que são aquelas que são bem comportadas. Ou uma pessoa tem caráter ou não tem. Dentre a inteligência e o caráter, o que chega a ser mais importante? Na verdade, é uma pergunta muito pesada e carece de bastante interpretação e análise profunda. Dentre a inteligência e o caráter, qual delas é mais importante? Eu não separo estas duas. Exato. Porque uma complementa a outra. De que maneira? Uma pessoa que se considera inteligente automaticamente tem de ter um caráter. Então está querendo nos dizer uma pessoa inteligente pressupõe também que tenha um bom caráter. O Exatamente. que nos diz aquelas pessoas que são inteligentes, mas são desprovidas de caráter. Eu As pessoas se considero essas- associam a elas, dando o conhecimento que eles apresentam. Dizem, não, fulano, Exatamente. eu não consigo conviver com fulano, mas o conhecimento que ele tem, eu só estou com ele em função das suas habilidades. Bom. Mas fora disso, não consigo viver com fulano. Claramente. A Bill disse-nos, explicou que toda aquela pessoa que é inteligente pressupõe também que tenha um bom caráter. Tenha um caráter, sim. Como é que nos explica daquelas pessoas que são inteligentes, mas desprovidas de caráter, não conseguem interagir com outras pessoas, respeitar a diferença social? Tal como eu disse, que eu não consigo separar as duas, porque uma complementa a outra. Essa pessoa que diz ser inteligente, sem caráter, ela não é inteligente.
é apenas alguém que tem, não é, conhece alguma coisa, tem o domínio sobre determinados assuntos, mas não é inteligente, porque o inteligente tem de ser uma pessoa completa, uma pessoa movida de princípios éticos e morais, né? Que é guiada por um conjunto de comportamentos digno dentro de uma sociedade. Este sim é inteligente. Aí vemos pessoas que são doutores, são mestres, têm conhecimento sobre uma determinada matéria, mas são mal comportados com as pessoas. Esse não é inteligente. Tem apenas conhecimento sobre determinado assunto. Não considero essas pessoas como inteligentes. Gabriel, pode rebater? Bem, eu vou muito na perspectiva que ele dizia. Tá? Vou muito na perspectiva que ele dizia. Exato. De que nós não devemos separar o conhecimento, não é, do caráter. Isso é inseparável. É inseparável, mas há pessoas que têm conhecimento, mas são desprovidas de caráter. Há uma coisa muito interessante entre ter conhecimento, não é, e ter a capacidade de acumulação, de memorização. Tá? Há pessoas que memorizam, têm boa memória, têm conhecimento nas regiões cognitivas, sim, mas como é que elas utilizam? Porque o conhecimento, não é, e a inteligência, particularmente a inteligência, tem a ver com a capacidade de resolução de problema no momento. Exato. Então, se eu tenho muita coisa na cabeça e não consigo lhe utilizar, automaticamente não sou inteligente. Porque o inteligente é aquele que consegue olhar para determinadas circunstâncias e retirar a melhor escolha. Quando eu definia a inteligência, falávamos mesmo na perspectiva de escolha. Então, se eu sou inteligente, consigo adaptar-me a qualquer circunstância. Estamos a entender? E só consegue adaptar-se a qualquer circunstância quem tem caráter. Porquê? Porque ele vai avaliar a situação. Bem, o fulano não estuda, mas o que é que eu posso aprender com ele? Porque há certas coisas para aprendermos. Imagina-me tu me dizeres assim: olha, eu sou muito inteligente, não me vou sentar com o secrano. Eu vou perguntar onde reside a sua inteligência, desculpa. A inteligência não advém do caráter. Eu gostava de fazer uma reflexão em volta desta pergunta, no seguinte exemplo. Imaginemos que alguém é formado em direitos humanos. Exato. É perito em direitos humanos. É alguém que tem conhecimentos exacerbados acerca dos direitos humanos, não é? Tem muito sobre isto, ele conhece, dá palestra sobre essa matéria. Exato. Mas não tem a sensibilidade de ajudar o próximo quando passa por necessidade. Exato. Essa pessoa tem conhecimento da matéria, mas não tem caráter em ajudar as pessoas. Então, se ele for inteligente, em função daquilo que ele sabe, que ele conhece, em função das debilidades que o outro passa, por ser ele o conhecedor desta matéria, ele poderia ter o caráter de ajudar tais pessoas. Exato. Uma ou outra, porque é impossível ajudar todo mundo, mas uma ou outra, entendendo da situação, não é? Poderia ter essa sensibilidade, este valor, este princípio, este bom senso, que nós consideramos como o próprio caráter que está intrinsecamente ligado à pessoa, que está ligada também à inteligência. Exato. Quanto mais nos tornamos inteligentes, tendemos a inclinar à arrogância ou a ser mais humanos. Porque há muita gente, vocês bem sabem, há muita gente, quanto mais são inteligentes, mais arrogantes se tornam. Mais humanos. A inteligência nos torna mais humanos ou mais arrogantes? Eu vou dizer mais humanos. Mais humanos. Mais humanos. De que maneira, Gabriel? Na perspectiva de que quem é inteligente vela muito pela simplicidade. Vela muito pela compreensão de certos fatores. E a compreensão de certos fatores vai nos levar a muitas das vezes solidarizarmos-nos com certas situações. Quando tu me dizes assim, eu estudei tanto e depois és rude, eu vou dizer, tu foste corrompido pela maleficência da ciência. A inteligência nos leva a ser mais humanos.
Mais ou menos. ou mais arrogante, com um certo grau de superioridade. Isso não existe. Não devemos falar De forma sem tabu, não é? Sem Sem tabu. tabu, sim. Eu te pedi no início, Sim, sejamos sim, sim. abertos, sinceros e francos. Sim, Sem tabu, yeah. não vamos falar sonhos, vamos falar nossa realidade. Há de- muitos de- deixa-me muitos dizer, gajos sim, inteligentes sim. que dizem que se calhar estão a fazer faculdade, quer dizer, eu só tomo café com os PhD. Isto, Esse não é do meu nível. isto é uma coisa muito interessante. Imagina que, ok, eu sou inteligente, não sento-me com a Bill, porque o Bill toma chá e eu gosto de tomar café. Yeah. Yeah. Bem, vamos lá. Para um inteligente, e voltando para aquilo que é o cerne da própria palavra inteligência, tem muito a ver com a capacidade de escolher a melhor oportunidade. Abio. Bom, eu começo por dizer da seguinte maneira. Uma pessoa que é inteligente, ela torna-se uma pessoa melhor. Por quê? Porque a arrogância é escrupulosamente a armadura do ignorante. Mas o que leva algumas pessoas, em função da inteligência que eles possuem, apresentam, chegam a ser arrogantes? Porque a inteligência também traz esse lado sombrio. A inteligência não. A inteligência não. Então é um caráter. Estamos a falar de uma outra coisa. Estamos a falar talvez de alguém que encarnou mal os preceitos da inteligência, alguém que se coloca numa posição hierarquicamente que nem lhe pertence e ele atribui, quer dizer, ele como está numa posição que não lhe compete, ele busca a arrogância como uma das armaduras para lhe firmar. Por isso que há pessoas que dizem que a arrogância é a armadura do incompetente. Agora, há aqui uma situação que também devemos entender. Devemos entender. Não seria esta posição de algumas pessoas que também não se revejam com o desenvolvimento de outrem. Por exemplo, eu vivo no bairro. Sim. No momento que eu vou me formando, vou tendo novas oportunidades de vida. Mas é mal depois sair do bairro e ir para uma zona mais urbanizada. Isto é arrogância. É mal depois vestir-se mais ou menos bem, ter aquele perfume, né, convidativo, ter aquelas mascotes, porque há pessoa que entende mal. Quer dizer, o indivíduo saiu de uma zona que era a que ele pertencia, teve novas oportunidades, tem um ambiente diferenciado e é considerado como alguém arrogante. Achado. Seu termo, se calhar muitos dos ouvintes não estão a perceber o termo arrogante. Ele não tem mais tempo para ti, porque tem outras reuniões importantes com outras pessoas do seu patamar. Exato. Agora, mas isto não pode tornar a pessoa inteligente de colocar aquelas pessoas que ele conheceu desde o início, né? Os amigos da antiguidade, assim, não é? Os amigos da antiguidade Já não presta, os amigos da antiguidade. já não prestam, não. A sensibilidade, uma vez a outra, uma conversa aberta com os mesmos, faz parte. Vamos com base na nossa realidade. Sei que tem vivido e experienciado muitas experiências. Vamos com base na nossa realidade. Já notaram no vosso meio que vos circunscreve pessoas inteligentes, mas colocam em cima a sua inteligência, o seu grau de superioridade, parece que desvalorizam cada vez mais o seu caráter. De não, esse gajo aí é muito chato. Só porque já subiu, esse aí falta ele posso já tá, esse gajo. Já notaram? Vamos com base na realidade, com base na sua realidade, Abel Fonseca já apreciou pessoas de gênero que apresentam esse tipo de comportamento? Já. Conta-nos um pouco, como é que foi? Já, claro, já. Bom, é meio engraçado. É meio engraçado porque depois você acaba percebendo que também não tem absolutamente nada. Não tem absolutamente nada. Nós temos um pouco para dar aos outros. E há pessoas que têm arrogância desnecessária para mostrar um nível de superioridade que não faz sentido. Então uma pessoa que era uma pessoa amiga, de repente consegue uma oportunidade de trabalho, aí o comportamento acaba, né, se transformando do dia para a noite. Isso é desnecessário. E o que nós devemos fazer? Quer já marcar a audiência? De cargo, Gabriel, ascendendo de cargo, mas manter sempre aquela simplicidade, já que disseste que uma pessoa inteligente
mantém sempre cada vez mais a sua simplicidade, a sua honestidade para com os outros. Eu, Como que devemos eu- equilibrar essa inteligência e o caráter? eu reitero, não é? Eu reitero, e vou repetir aquilo que eu já disse e que tu acabaste de dizer. Quem é inteligente é muito simples e faz da simpatia a sua arma para a obtenção de mais conhecimento. Só tem conhecimento quem está diretamente ligado com o meio. Interação com o meio. E quando nós falamos da interação com o meio, engloba Toda a classe social. toda a classe social. Porque acreditamos nós, e espero que outras pessoas também acreditem, e se passarem a acreditar serão inteligentes, não é? De que cada classe social transmite aqui um conhecimento. E estes conhecimentos devem ser absorvidos, analisados e partilhados, atenção. Então, o que é que agora devemos fazer para poder equilibrar essa coisa? O inteligente pauta simplesmente pelo respeito. Respeito, não é? E depois a compreensão da circunstância de vida de outrem. Não é? E buscando isso, revela-nos a inteligência e vem também tapar-nos com aquilo que é o caráter. Quem é inteligente resolve os problemas assim, de forma muito rápida. Se eu for à sua casa, Edmilson, chegar e não cumprimentar a sua mãe, e tão logo que eu chegar, conversar logo consigo, não é? O interessante é que nós não julgamos a sua inteligência, mas o seu caráter. Exatamente, estás a ver? Exatamente. Parece que o caráter ofusca a inteligência. Olha, ofuscar não diria, né? Ofuscar não diria, mas é algo que andam de formas juntas, mas que uma vai ter um brilhar muito mais, estás a ver? Deixa-me só terminar o exemplo que eu disse. Eu vou à sua casa e não cumprimento a sua mãe, vou logo falar consigo, não é? A sua mãe poderá agir da seguinte forma da próxima vez: não fazer com que eu venha à sua casa. Estás a ver? Exato. E o facto de não ter feito a saudação mostrou que eu não fui inteligente ao ponto de saudar a sua mãe e depois vir ser aceite constantemente. Ali estamos, uma perspectiva inteligente, não é? Com um caminho que nos vai levar a um caráter, porque a saudação tem muito a ver com o caráter, o respeito, não é? Pela mãe de outrem, tratá-la como minha mãe na perspectiva africanista, é um caráter formidável. Um caráter, como é que é? Inteligência que nos leva ao caráter. Diria, Mas eu penso que é o contrário. Sim, O caráter vem primeiro. O caráter vem primeiro, sim, depois sim, vem sim, a inteligência. Exatamente. obviamente, só um lapso ali, mas é nestes Nestes moldes. No vosso entender, aceitariam fazer amizades com pessoas inteligentes, ainda que estas sejam desprovidas de humildade, de caráter? Não, falando de fato é inteligente, mas é arrogante, achado e tantos termos feios do dicionário, mas aceitariam fazer amizade com esse tipo de pessoa? Gabriel Feca. Bem, assim, eu vou tentar buscar aqui aquele nosso lado, né, mais ligado à organização. Eu faria. Faria porquê? Porque é uma outra perspectiva de obter um conhecimento. E, se possível, conseguiríamos solidarizar-nos com aquela pessoa para lhe mostrar de que o conhecimento ou a chamada inteligência deve ser olhada em diferentes perspectivas e assim tirarmos aquela pessoa do anonimato, daquela soberba de que sou e levá-la a um caminho da simplicidade para que se torne inteligente. Faria. Abel aceitaria fazer amizade com uma pessoa inteligente, ainda que a mesma seja desprovida de humildade e caráter, respeito mútuo, Claramente. diferença social? Claramente. Eu conheço pessoas inteligentes efetivamente. Não fala, Abel, não vão te crucificar. Inteligentes efetivamente. Pessoas que têm a inteligência, o conjunto de conhecimentos e o caráter em si. E são pessoas muito simples. São pessoas que você, quer dizer, não deveriam, né? Mas são o que são. Não, são o que são, mas são pessoas são. extremamente inteligentes. São Aceitarias inteligentes. fazer amizade com essas pessoas? Eu aceitaria fazer. E depois, talvez, ajudar um bocadinho, né? Exato. Para que estas se tornem inteligentes efetivos.
Parece que vocês estão a ser muito unânime, não é? Aceitaria? Com qual finalidade? Quer dizer, vocês encontram a pessoa com aquele conhecimento, desprovida de caráter, e você vai fazer a amizade com essa pessoa, não só olhar no conhecimento, mas também trabalhar nele para que possa ou venha a ter um caráter que vai de acordo com os trâmites sociais aceitáveis. Exatamente. Eu estou a falar de forma aberta. Olha aqui, que em toda a amizade ou em toda a relação que nós vamos mantendo com o outro, há sempre interesses. Exato, não há aqui relações que não há interesses. Não há isto. Não acontece. Agora, se a pessoa tem um leque de conhecimentos, mas lhe falta o caráter, eu aceito fazer amizade com este, porque eu sei que dali vou retirar proveitos. Exato. Vou retirar proveitos, vou agregar conhecimentos, valores científicos, né? Porque lhe falta o valor moral, né? O valor científico, né? Vou retirar dele esta parte. Aí é a minha aceitação em fazer amizade com este. E depois vou oferecer a este aquele valor moral. Eu acho que você devia portar-se nestas circunstâncias deste modo. Exato. Se ele achar conveniente que aquilo que lhe falta, que é o caráter, acatar, este transformar-se-á num verdadeiro inteligente. Porque, tal como eu disse no princípio, a inteligência e o caráter são coisas que andam de forma unânime. De mãos dadas, são inseparáveis. São inseparáveis. São mesmo inseparáveis. Bem, acabaste de dizer que estamos muito unânimes, não é? Isso revela muita coisa, não é? Vocês parecem conversar no off, né? Infelizmente não. Mas é bom aqui frisar a seguinte perspectiva, de que quando nós temos caráter e acompanhado com inteligência, as coisas tornam-se mais leves, mas próximas a prosperar também, e abrem-se portas para mais conhecimentos. Exato. Não é? Porque o ignorante ignora, mas também é ignorado. E nessa ignorância toda acaba por nada aprender e fazer com que a sua inteligência não valha coisa nenhuma. Exato. É possível se dar bem na vida apenas com um bom caráter, mesmo sem ir à escola ou frequentar um instituto ou uma área de formação? É possível se dar bem, repito, é possível se dar bem na vida apenas com um bom caráter sem ir à escola? É possível? É bem possível. Como? A humildade é o caminho. A humildade Essa humildade, como é que funciona? Se a humildade é um caminho, é o caminho. Bom, existem pessoas que foram em níveis muito altos sem terem passado a escola. Por quê? Porque tiveram um bom comportamento. Fizeram boas amizades. Tem algumas pessoas, até nós estudamos, Gabriel faz bem referência. Há colegas que, como se fosse fantasma da sala, são bem comportados, quer dizer, não estão entre os melhores alunos da classe, mas transitaram. Deve-se ao seu caráter ou à sua inteligência? Você já invertiu a pergunta. Exatamente. Era uma pessoa calada na sala de aula, mas tinha conhecimento sobre o conteúdo. Aí é diferente, né? Agora, não está na escola. Não estuda, mas é bem comportado. Sabe lidar com as pessoas. É humilde. Há muita gente a nível da província, a nível do município, né? Não vamos falar a nível do mundo, foram alto assim, foram mesmo, subiram mesmo assim. Inclusive eu tenho um vizinho que não fez escola, ele começou, segundo a história dele, e não foi mesmo à escola, porque conhecemos o nível académico dele, porque ele é o mais velho, um dos mais velhos que ferve mais lá na banda, né? Mais velho ferve. Ele começou assim nas calmas a vender com o senhor, depois o senhor, vendo o comportamento dele, deu um bolo grande no senhor, e o senhor começou a fazer o seu próprio bolo negócio. Grande, por outras palavras, o que significa? Deu um bom dinheiro. Micha, combo. Deu um bom dinheiro ao senhor, e o senhor começou a fazer o seu próprio negócio. A partir dali, ele foi-se embora. Há pessoas que também não lidam muito bem com a vida
de estudo, é mesmo de Exato. negócio. Então a escola não é para todos. Não é para todos. Mas é a escola é necessária. Exato. Para aprender a escrever e a ler. Mas se a tua inclinação é aqui, né, no nosso país, que todos nós nos empurramos à escola de forma cerrada mesmo, que você é obrigado a fazer quer dizer, você terminou o médio, você é obrigado a fazer a universidade, depois da universidade você sente aquela necessidade de fazer o mestrado, tudo isto, mas com o médio, há paragens, que com o médio feito, você consegue ter uma abertura muito, muito elevada. Bem, e eu vou dizer da mesma forma. Existem aqui muitas pessoas que não têm um nível de escolaridade desejada, avançada, em detrimento de certas circunstâncias familiares também, não é? Mas que, por terem aquele caráter, a perspectiva de compreensão, a perspectiva do amor ao próximo, não é? Fez com que a vida dele brilhasse. A empatia é um dos maiores sentimentos que o ser humano deve possuir para que possa chegar a certos graus. E assim acontece e aconteceu com muitos. Não precisou ir à escola. Bastou ser aquela pessoa assertiva, aquela pessoa que está ali. Há pessoas movidas do coração, têm dinheiros e quando olham assim, aquele perfil desejado, eles investem. E muitos foram assim. Muitos foram assim. A empatia. Suponhamos agora, alguém que é rude e está bem de vida, não é? Está bem de vida, tem um gabinete, vamos fazer só uma pesquisa, sim, de papelada, assim, e vamos escrever assim: este documento será arquivado e não mostrado à pessoa que se dirige. Como é o comportamento do seu chefe? O que é que achas do seu chefe? Tenha a certeza que aquela folha vai estar a encher de muita reclamação. Muita reclamação. E quando você é um líder humilde, com caráter, darás conta que até os teus trabalhadores tratarão-te como pai. Terás uma aproximação daquelas. Então, só para dizer que o caráter, a humildade é necessária. Não basta só seres o expert em muita coisa e seres rude. Falou-se muito do caráter e a inteligência que deve estar acompanhado de forma inseparável. A questão seria, a inteligência deve ou não se fazer acompanhar do caráter? Você dizendo aqui, deve se fazer acompanhar do caráter. Como manter esse equilíbrio entre a inteligência e o caráter? Porque sabemos nós que às vezes, em função da inteligência que nós temos, olhamos sempre as pessoas que são inferiores a nós. Como se diz, né, às vezes, o problema de ser inteligente é que você chega a encarar outras pessoas como burras. Quer dizer, o que você pensa, as pessoas não chegam neste nível. Assim. Então chegamos a inferiorizar essas pessoas devido à nossa vaidade, devido ao nosso orgulho. Achamos que essas pessoas não são do meu nível. Então, como manter esse equilíbrio, que já é uma virtude aristotélica entre a inteligência e o caráter? Primeiro, como nós temos muitos desequilíbrios. Bastante. Isso acontece muito. De alguma forma, nós somos vaidosos, somos extremamente vaidosos nos pecados capitais. Proposto do Dante Alighieri na Divina Comédia, faço já referência. Nós somos profundamente vaidosos. Exato. Basta a gente terminar a licenciatura, o mestrado, estamos numa banda assim, eu sou o único, não, eu sou pai grande, não fico fulano. Isso acontece muito, a inteligência às vezes chega a nos causar algumas quedas que nós não conseguimos sempre às vezes equilibrar essa coisa. Como juntar ou associar o caráter e a inteligência de forma mais viável e equilibrada? Assim, pautar por aquilo que é a natureza humana na perspectiva da criação. Sim, senhor. Primeira coisa, para que possamos compreender que o mundo é feito e foi feito, não é? Para que as nossas diferenças sejam meios para que nos possam servir. O Edmilson é diferente de mim, tem conhecimentos em outras matérias, e eu sou diferente do Edmilson e tenho conhecimento em outras matérias.
Seria muito positivo se o Edmilson viesse a mim e pedisse ajuda para a compreensão de algo que ele não entende. E eu vou te pedir mesmo. Sim. Tenho que pedir, questão de humildade, é o caráter. Exato. E vice-versa. E vice-versa. A compreensão da realidade de outra é necessária. É muito necessária. Porque muitas das vezes não é o conhecimento que faz com que nós sejamos assim, duros com as pessoas. É a capacidade de nos sentirmos já inteligentes. Não existe inteligente na sua pura, verdadeira essência. O ser humano é inacabável. Nós estamos à procura de mais e mais e mais. Então, enquanto não houver aqui um limite, nós vamos buscando cada vez mais. E a busca destes conhecimentos, não estou a dizer que por outra via não se há, tem, mas a busca, assim, a via para a busca deste conhecimento é muito mais seguro quando voltamos pela humildade, pelo caráter. Eu aprendo para ensinar, e o ensinar é algo sensível, requer paixão, amor. E quando é a ciência, exato. E quando eu traduzo isso naquilo que é a minha perspectiva de vida, então consigo encontrar um equilíbrio, porque eu tenho que compreender a circunstância de outrem. Há pessoas que só são rudes por não terem tido uma boa educação. Por outras palavras, o que significa rude? Rude, estamos a dizer aquelas pessoas que acham-se superiores e que tendem a menosprezar as outras pessoas. O que não é nada bom. O que não é nada bom, é reprovável. É reprovável. Então, e a compreensão da realidade da vida de outro é muito necessária. Porque nós às vezes nos comportamos de maneira a que nós não fomos, assim, o objeto da procura de tal comportamento. Deriva de uma outra circunstância e precisa-se compreender para que possamos ajudar aquela pessoa. E a pessoa inteligente tem este caráter, desculpa. Abel. Bom, Nós ouvimos a abordagem do Gabriel e realmente... sim, está completamente assertiva. Isto porque, olha, as pessoas que acham-se superiores às demais em função daquilo que elas conhecem. É um comportamento não digno. Porque quando o ser humano compreender que ele pode aprender com qualquer ser, né? Então, ninguém sabe tudo, ninguém não sabe nada. Ninguém sabe tudo E ninguém não sabe nada. Estamos a filosofar. Temos alguma coisa a ensinar. Desmistifica essas palavras. Bom, é que cada pessoa tem alguma coisa a oferecer, tem alguma coisa a ensinar ao outro. E que também cada pessoa aprende no seu ritmo. Exatamente. O doutor, ele pode aprender alguma coisa com uma pessoa que nem passou a carteira, que vive na aldeia. Por quê? Porque aquela pessoa tem conhecimentos culturais, tradicionais, que se calhar o doutor não domina. Então é importante houver aqui uma simbiose de relação entre o chamado ignorante, que não é muito bem ignorante, e o tal suposto doutor, a trocarem experiência, porque se o doutor ir naquela aldeia, ele será ensinado por aquele que não passou na carteira. Ele lhe vai ensinar que nesta aldeia o comportamento é este. Se quiseres fazer uma determinada coisa, os caminhos são estes. Isto é um ensinamento ou não é um ensinamento? É um ensinamento. O doutor aprendeu com este que nem passou na carteira ou não aprendeu? Então, quando nós entendermos que nós temos alguma coisa a aprender, até do mais baixo, este mundo será um lugar melhor. É por isso que é muito arriscado chamamos alguém de inteligente. Eu penso que a nível do nosso país, se formos aqui aplicar o método matemático estatístico, nós parece que temos aí uns 10 a 15% de inteligentes. No nosso país? No nosso país, 10 a 15%, o limite máximo acho que é 20%. Está aí na lista. De 100 a 20. Bom, estou a caminho. Estou a caminho do caráter, né? Estou a caminho do caráter. Estou a caminho. Estou a caminho. Então,
Porque nós temos mais um conjunto de pessoas que conhecem sobre certas Sabem coisas. alguma coisa. Sabem alguma coisa. Mas inteligente na sua essência ainda nos falta muito. Ainda nos falta muito mesmo. Nos falta muito. Nos falta muito. A maturidade, fala-se muito a respeito da maturidade, que é preciso aprender com maturidade, com respeito, a diferença social e não só. A maturidade advém do caráter ou da inteligência? São perguntas muito filosóficas também. Exato, exato. Não, fizemos pesquisa, fizemos algumas pesquisas, outras estão surgindo em função das respostas dadas por vós. Então eu deixo essa para o Gabriel responder. A maturidade, Gabriel, a maturidade, a capacidade de enfrentar as pequenas crises, as dificuldades, que até nos leva também à resiliência. Sim. A maturidade advém do caráter ou da inteligência? Assim. A maturidade, não é? Eu vou dizer assim, advém muito do caráter, por uma perspectiva assim, muito diferente. Quando nós falamos de caráter, falamos de maturidade, estamos a falar um bocadinho da construção da personalidade de um ser. É evidente. E a maturidade tem muito a ver também com aquilo que é a vivência, a aprendizagem, não é? A questão de ultrapassar certos obstáculos, e eu digo que pronto, acho que deve ser assim. Tudo isso está interligado. Tudo isso está interligado. E quando agregamos isto ao conhecimento, nós somos pessoas extraordinárias. Então é nessa perspectiva. A maturidade é dizer que a maturidade advém do caráter, não da inteligência. Caráter. Se a inteligência, com base na sua definição, é a capacidade de resolver os seus problemas. Sim. Uma pessoa que consegue resolver os seus problemas nos remete à maturidade ou à inteligência? Se a inteligência é a capacidade de solucionar os problemas que nós enfrentamos ao longo da vida. Nós falamos o seguinte, não se vai dissociar estes dois termos, e o caráter. não se vai dissociar. Por isso é que eu fui buscar a perspectiva também da criação da personalidade do ser. Se não vamos dissociar ou separar a inteligência do caráter, pressupõe que a maturidade vem do caráter e da inteligência. O caráter é uma coisa que... Não estamos a referir à maturidade. Sim, a maturidade, o caráter, a inteligência. Exato. O caráter é uma coisa que vive dentro de cada pessoa. Exatamente. Ela não é... Ela pode ser moldada, né? Pode ser construída em função da inteligência. Mas toda pessoa já deve ter um caráter. Deve ter um comportamento. Deve saber... O caráter é a capacidade de discernir o certo do errado. Exato. Cada pessoa tem de ter isto. Este caráter, este valor moral está intrinsecamente ligado à pessoa. Agora, tendo caráter, tendo valores, vai atrás do conhecimento, que é a aquisição de valores. Da aquisição de conhecimentos, já com o caráter que ele tem, ele vai tornando-se cada vez maduro. Aí vem a maturidade, que é a própria capacidade de atravessar crises, momentos turbulentos, porque ele tem essa sensibilidade de refletir em função daquilo que sabe e de sentir, que é aquilo que advém do seu próprio, da sua própria consciência. Eu não sei se estou a baralhar um bocadinho, né? Vamos ouvir. São quase... Nós estamos a filosofar muito. Vamos esperar que não. Vamos esperar que não. Por isso que eu disse, é bom que a gente use linguagem que não leva a várias interpretações, linguagem simples, que qualquer um consiga nos perceber aquilo que nós estamos a transmitir. Porque aquilo que as pessoas querem, os nossos ouvintes, os nossos seguidores, e não só, é resposta. Como discernir o caráter da inteligência? O que é que chega a ser mais importante? Será que quanto mais eu me torno inteligente, mais arrogante sou ou mais humilde sou? A inteligência nos leva necessariamente à arrogância, ao grau de superioridade ou à humildade, ao respeito, à valorização pelo nível que o outro se encontra, independentemente dele ter ou não ter alguma coisa. Então, nós queremos compreender isso. O que é a inteligência, o que é o caráter? Como é que devemos associar a inteligência e o caráter de forma mais viável, mais tranquila e conseguir lidar com outras pessoas, independentemente do meu nível acadêmico, mas manter aquela firmeza, aquele extrato
Na academia é na academia, mas fora dela, como alguns dizem, nós somos outra pessoa. Yeah. As pessoas dizem, não, mas fulano é mestre, mas ele vive mesmo assim tão simples. Aquilo que disse, para fazer o que Gabriel disse, a inteligência, o nível acadêmico deve nos levar sempre à simplicidade. O que eu concordo plenamente com o que o Gabriel disse, nem sempre é fácil gerenciar o nosso nível que nós nos encontramos em função do respeito que as pessoas vão ter sempre também por nós. Então, como gerenciar tudo isso? A maturidade vem do caráter ou da inteligência, ou advém de ambos. O caráter, todo mundo tem um caráter. Resta saber se tem um bom caráter ou se tem um caráter péssimo. A inteligência é a capacidade de solucionar os nossos problemas. Solucionamos os nossos problemas mediante a inteligência ou do caráter, ou de ambos. Essa é a questão. Se vós dissestes, e muito bem, eu concordo plenamente com vocês, que o caráter e a inteligência estão sempre juntas, não podem separar um do outro, um auxilia o outro. Então, como é que devemos trabalhar o nosso caráter e a inteligência para a gente conseguir ter a maturidade? Nós estamos a dizer da seguinte perspectiva. Exato. Ela advém de ambos. Porque uma coisa é dissociar e a outra coisa é procurar associar. Nós não devemos desassociar o caráter da inteligência. Não é? Toda esta forma vai criar aquilo que nós chamamos de personalidade. A falta de uma, não é? Vamos falar de um sem caráter, vai fazer uma criação de uma má personalidade. Há pessoas com má personalidade, desculpa. Não é? Mas quando se fala de conhecimento e inteligência, estamos a falar de pessoas que conhecem e analisam as circunstâncias. Exato. E isso vai levar sempre à simplicidade, àquilo que é correto, àquilo que é o comportamento do bem-fazer do ser humano. É nessa perspectiva. Sim, senhor, sim, senhor. Tentando avaliar, vamos fazer uma análise. Eu estudei e me formei, sou inteligente, mas não me dou bem com as pessoas que me circunscrevem. Qual é a análise que tu fazes, Abil, desta afirmação? Sou inteligente, estudei e me formei, mas não me dou bem com as pessoas que me circunscrevem, com as pessoas que estão à volta de mim. Ok. Pessoa desprovida de inteligência ou de caráter? O que faltou neste indivíduo? Se ele é formado, passou na academia. Vamos imaginar que este é um funcionário e as pessoas que estão ao seu círculo são os seus colaboradores ou os seus colegas. Ou subordinados também. Exatamente. E é com estes que ele não lida bem. Ou com familiares ou até com amigos. Ele considera-se inteligente porque passou pela carteira, tem conhecimento sobre determinados assuntos, mas não lida bem com as pessoas. Isto é um problema que deve procurar imediatamente uma ajuda. Deve procurar ajuda porque ele está com deficiência. Sim, e quando estamos com deficiência, devemos procurar os profissionais, né, para nos ajudarem a ultrapassar tais conflitos, tais problemas. Por quê? Porque nós temos um conjunto de princípios, não? Então, a pauta deontológica, né, dos serviços públicos, ou a pauta deontológica dos serviços das profissões, das várias profissões. Ela é constituída por um conjunto de princípios que os funcionários devem obedecer. E além mesmo, estes princípios não são, portanto, redigidos como se fosse uma ordem direta. Uma Bíblia comportamental. Uma Bíblia comportamental. Quem não obedecer vai ser penalizado, não. O que lhe falta é apenas a sensibilidade moral, o caráter. Então ele deve trabalhar arduamente nessa perspectiva. Estamos a enaltecer muito o caráter, então realmente... O caráter vem primeiro. O caráter tem que estar nos fazer ter essa convivência, essa conversa de forma suave, né? Senão estava o caráter vem primeiro. O caráter vem primeiro. Qual é a apreciação que fazes desta afirmação? Bem, eu vou muito nos moldes a que o Abil se foi, não é? Nós até podemos passar, ainda bem que falou passar.
né? Que não pressupõe realmente aprender, é só passar. É só passar. Passou. Yeah, não é? só passou. Passou. Quem tem este comportamento, lamentavelmente, só passou, não aprendeu. Sabe porquê que eu digo não aprendeu? Porque a aprendizagem, segundo o Jean Piaget, diz que é a mudança De comportamento. de comportamento Comportamentos. dentro das regiões cognitivas. Se Aprender a mudar. realmente foi, esteve, não é, de forma assertiva e com o desejo de aprender, que deve ser o desejo de todo estudante e académico, esta só passou. Porque as instituições dão a cadeira de deontologia profissional, nós vamos às escolas para sermos boas pessoas e bons cidadãos. Então, só passou, não aprendeu. É a única coisa que se deve dizer. Só passou. Só passou, não aprender. Quando que a pessoa deve aprender, Gabriel? Bem, tem duas coisas importantes. A aprendizagem é mudança de comportamento. Jean Piaget. Jean Piaget. Albert Gardner também fala sobre isso. Exatamente, Se a pessoa exatamente. não muda, não gerou aprendizagem. Não gerou aprendizagem. Sim, aprender é mudar. É aquilo que se diz, Aprender é mudar. é aquilo que se diz em um mundo, o apitamon. Wapita não. Rápido, não, só passou. Só passou. Kakuli londonga, pouco bom. E esta questão de só passar, pese embora nos vai trazer felicidade no processo em que estamos a passar, na efetivação daquilo que são o nosso trabalho, cujo a gente se formou, vai acarretar estes problemas. Hoje o Abel disse que é necessário que se chamem especialistas, eu concordo. Porque não se admite alguém que terá passado numa instituição académica para a construção de uma personalidade forte e aceitável na sociedade, venha trazer tais comportamentos. Não é? Nós estamos a falar de mudança comportamental. Bom, é bom que os nossos caros ouvintes nos compreendam, porque nós estamos a trazer respostas daquilo que é, não como deveria ser, mas daquilo que é. Depois, as nossas respostas são. Sim. Não tipo o senso comum, como pensa, né? Mas são as respostas como é. Como é? Mas não como são. Como é. Vocês estão a dizer a resposta como deveria ser. Como deveria ser, Mas não vai de talvez. acordo com o nosso padrão social. E aí. Essa é a questão? Não. As respostas. Não é? Estamos a responder como é. Como é. Como é, do ponto de vista doutrinal, científico, daquilo que o próprio conceito de inteligência, de caráter, de maturidade, como é. Como é. Né? E como é que as pessoas chegam a confundir se é como é? Outra coisa, disseste o que é só esqueci. E como deveria ser, Como na deveria perspectiva ser. do senso comum. E na perspectiva do senso comum, como é que as pessoas têm encarado o caráter e a inteligência? Nessa perspectiva do senso comum, já que fez referência, senso comum, conhecimento empírico, conhecimento que nós aprendemos na rua ou no bairro. Como é que é esse conhecimento que as pessoas chegam a apresentar? É este conhecimento que estamos aqui a reprovar. Quando se compreende que uma pessoa é inteligente, automaticamente, por este fator, ele torna-se uma pessoa arrogante. E nós estamos a defender como é, não deve ser. Exato. É automaticamente o inteligente a tornar-se uma pessoa melhor. Não diferente daquilo que nós temos pensado constantemente. Né? Porque se torna-se arrogante, automaticamente deixa de ser inteligente. Porque nós compreendemos que o caráter, que é uma coisa que está ligada à pessoa, não deve desassociar-se da própria inteligência. Está a ver? Sim, senhor. Agora, no Fala senso, mais, Abel, o fala senso mais. comum, no senso comum, né? Na nossa compreensão, Exato. nós separamos estas águas, onde chamamos pessoas de caráter e pessoas sem caráter. Exato. Quando é que estamos diante de uma pessoa sem caráter? O senso comum compreende uma pessoa sem caráter, aquela pessoa que é movida por comportamentos não abonatórios. Ou seja, uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem caráter, pesado. Vocês que fazem direito, uma pessoa sem caráter havia não abonatório. Por outras palavras, o que quer dizer? que não agrega valores. Que não agrega valores. Uma pessoa sem caráter é uma pessoa que não tenha bons comportamentos.
Mas se olharmos para o caráter, né? Naquilo que eu defendo, o caráter quer dizer, é a aquisição de valores morais, valores éticos, Certo. de princípios, né? Que eu tenho, que até posso herdar, também é hereditário. É hereditário, obviamente. Vão passar de geração em geração, mas Geração molda-se. molda-se em função da própria convivência social. A convivência transforma o homem. Eu posso ter modificado o meu caráter em função de um ambiente mais saudável. Tenho amigos bons, não é? Que falam constantemente de coisas boas. Automaticamente o meu caráter, que estava virado, se calhar, num pensamento não igualitário àquele, começa também a mergulhar em função daquela convivência que eu tenho com estes meus novos amigos, né? Se calhar falam da igreja, Jesus Cristo fez aquilo, e devemos andar nesses caminhos conforme orienta a Bíblia. Aí eu vou moldando o meu caráter, mas também vou ter conhecimentos. Gabriel, a sua apreciação. Bem, é exatamente aquilo que já foi dito. Vamos ter, o Abel disse aqui algo muito interessante, Exato. que foi a perspectiva de que o meio, né, ele conta bastante, não é? E não se busca conhecimento em outro lugar a não ser ao meio. Então estamos a dizer que alguém que agrega valores, não é? Da perspectiva abonatória, como o Abel traz aqui, não é? É aquele, difícil, sim, é aquele que vai buscar o conhecimento na real essência, na perspectiva da compreensão da diferença um de outro. E que vai compreender, a compreensão vai levar à massificação, à aceitação daquela realidade. Logo, esse jamais tornar-se-á arrogante. Porque é necessário também estudarmos aqui a razão do comportamento de outras pessoas, para que possamos compreendê-las. É ali onde os arrogantes perdem a grande classificação de inteligentes, porque muitas das vezes vão julgando aquilo que não deveria ser julgado, mas compreendido para poder ser ajudado. Nós somos, em função da sua resposta, surgiu uma outra questão. Essa pergunta é para ambos. Nós somos julgados pela nossa inteligência ou pelo nosso caráter? Opa! É assim. Eu vou tentar responder isso em águas divididas. Águas? Sim. Quando eu digo águas divididas é de forma separada. Uma metáfora. Não é? Vamos tentar dividir isso de formas separadas. Vamos para o Tumbolo, vamos para a Ganda, não é? Vamos para as zonas recônditas, onde a questão do conhecimento na perspectiva científica é muito difícil de ser assim encontrada ou obtida, não é? Normalmente a nossa conduta comportamental vai gerar críticas quando elas não vão de acordo ao padrão cultural daquela sociedade. Isso vai gerar críticas. Isso vai gerar críticas. E ela vai ser interpretada consoante aquilo que rege naquela circunstância, naquela sociedade. Agora vamos um bocadinho para aqui, para a urbe, né? Para os que se chamam de elites. Eu não sei se como é que o Abel diz muito bem que devemos ter cuidado naquilo que chamamos de inteligente. Aqui nós temos duas realidades. Uma junção daquela que eu trouxe primeiro, que é a questão imigratória, não é? Outros são presos aos seus princípios, não é? Que a conduta, a questão da moral, a questão da própria ética, muitas das vezes é também levada a cabo, não é? E outra perspectiva, que é a perspectiva académica, que o facto de não estares a render gera também críticas, gera também julgamentos. Então é nessa perspectiva. Tudo pode trazer aqui uma perspectiva de críticas. Não estou a compreender. A questão foi a seguinte: nós somos julgados pela nossa inteligência ou pelo nosso caráter? Por isso é que eu fiz aqui a definição, a diferença. Vai depender muito do meio, das circunstâncias. O meio é que vai ditar se somos julgados pela inteligência ou pelo nosso caráter. Exatamente. Seja referente às zonas recônditas, nos julgam pelo nosso caráter, nosso comportamento. Exatamente. Se lá comer com a mão, se não comer com a mão, vão julgar o teu caráter, não a tua inteligência. Pronto.
Pronto. Sim, pode ser o caso. Pode dar-se Já a o nível da caso. academia, Sim, se julgam a tua inteligência. Exatamente. No momento de defesa está aí a tremer. Exatamente. A folha, A folha toda ainda a folha está a assinada. tremer. Exato. Mais do que isso, você precisa estar a transpirar. Então é isso. Eu olho muito na perspectiva da diferenciação das circunstâncias para podermos olhar num aspecto de julgamento. Sim. Abio Fonseca. Olha, não é que nós tenhamos pensamentos igualitários. Abio. Não é nessa perspectiva. Você chegou muito junto Não com é. você. Não, tem que começar a me separar. Porque se, na verdade eu concordo em todo, no seu todo, Exato. com esta Afirmação. afirmação, abordagem, resposta. essa resposta. Yeah. Eu também, quer dizer, trazemos aqui uma resposta unânime de sermos julgados por uma ou por outra, de forma absoluta. Exato. Poderíamos cometer certas incongruências ou algumas falhas, né? Exato. No exemplo que deu, se ele for à sua casa, ele é inteligente, né? Tem muitos conhecimentos, É de línguas, ele sinceramente não ele é inteligente. São 14 por aí afora. E mais outros conhecimentos que agrega. Se ele for à sua casa e não saudar a sua mãe, disse muito bem. Naquele preciso momento, independentemente do nível cognitivo que ela tem, Exato. ele será julgado pelo caráter. Quando ele for-se embora, ele não saudou sua mãe, conversou logo consigo, entrou no quintal. Teve a ousadia até de puxar uma cadeira e sentar. E que ousadia. Yeah. Na boa, ele foi, depois dele ir embora, a tua mãe chama-te, olha, vem para cá. O seu amigo é um sem caráter. É um mal comportado. Já não olha na inteligência. Já não olha para a inteligência. É um mal comportado. Agora, és um camarada humilde, respeitoso, fala bem com as pessoas, mas te colocam para defender uma tese que é da sua área de formação e não consegues. Você aí será julgado não pelo seu caráter, é pela sua inteligência. A sua inteligência, na perspectiva de ter conhecimento, de obter conhecimento. Você é uma pessoa que foi formada nesta área e não consegue nem sequer falar alguma coisa a respeito de relações internacionais, exatamente, de diplomacia. Diplomacia. Você deixa muito a desejar. Você vai vender o pai de você, né? Então vem então aí vem uma pessoa que quer uma resolução muito rápida sobre direito. Né? Há problemas contratuais, então me consulta. Abio, eu fiz um contrato, assim está nesses moldes, o que é que eu devo fazer? Tenho que entender sobre contratos, tenho que saber o que é contrato. Se eu não conseguir dar resposta sobre estas perguntas que me formula, claramente que eu deixo muito a desejar. Obviamente, isto cria um julgamento. Um julgamento evidente. Não, está bem esclarecido. Um julgamento com prisão perpétua, atenção. Suponho que os nossos ouvintes também compreenderam perfeitamente essa questão. Como sendo, já estamos no ponto final, estamos quase a terminar com o nosso debate, vamos assim dizer. Gostaria de formular a seguinte questão. Ter pessoas inteligentes à nossa volta nos ajuda a desenvolver mais as nossas faculdades mentais? Olha, eu vou começar a dizer assim, estas perguntas parece que foste buscar uma agulha para nos beliscar mesmo, mas vamos lá dizer, assim, agrega muito, faz de nós aquilo que por um dado momento não fomos, não é? E quando isso acontece significa dizer que há desenvolvimento e há conhecimento. Eu ando com a Bio porque eu sei que ela agrega valores. E essa questão da agregação de valores vai jogar com o meu comportamento diário. E as pessoas vão notando isto, logo é benéfico. Então agrega. As pessoas inteligentes são mesmo para estarem com elas. Porque elas conhecem a realidade, compreendem e fazem-nos mudar de realidade, como também permanecer na realidade em que estamos. É evidente.
Abil. Bom, só para acrescer naquilo que o Gabriel já fez referência, até porque estamos no canal Iluminado Podcast. Né? Então aqui a Exato, intenção exato. mesmo de iluminarmos os nossos ouvintes, né? Telespectadores até, né? Exato, exato. Ouvintes também, né? Nossos Não ouvintes deixam. nossos também, ouvintes, nossos nossos seguidores, e não só. É uma pergunta muito pertinente. É importante ter essa pergunta, né? E eu respondo da seguinte maneira. Acho que é uma passagem bíblica, eu também deixei de ler a Bíblia faz um bom tempo, que diz o seguinte: mostra-me com quem andas e diluei quem és. Exato. Exato, exato. Né? Então isso mostra muito, está muito claro. Nós somos o reflexo das 5 pessoas com quem nós andamos. Né? Se você anda com 3 ladrões, automaticamente você será o 4º ladrão. O Gabriel é um deles. Vamos Então, fazer como? nós somos o reflexo dos nossos amigos. Exato, exato. Então nós temos que, se nós queremos, né, conforme nos questiona, termos mais um nível de cogniscência elevada, é claro que nos associarmos a pessoas inteligentes nos poderá ajudar, nos poderá também tornar inteligentes. Então eu concordo claramente com esta... E vale lembrar aqui com uma esta coisa. ideia. Quer acrescentar? Sim, sim. Acrescenta, Gabriel. Vale lembrar aqui uma coisa, algo que nós dissemos muito em relações internacionais, Exato. de que em todas as nossas comunhões entre amigos e interesses, devemos ter em mente de que não existem almoços grátis. Não existem Não existem almoços grátis. almoços grátis? Sim. Por outras palavras, por outros termos. Por outras palavras, estamos a dizer que o que me vai levar a ter com a Bill é certamente o interesse. Eu vou ter com ele por um interesse. E assim vice-versa. Exatamente. Também por eu estar aqui é um É interesse. um interesse, obviamente, e cá estamos Mas também. esse vai crescendo. A Esse vida é vai movida. A vida é movida de interesse. Eu acho que esse tabu tem de acabar. Então, se nos Falar, chamam não. de interesseiros, somos mesmo Não, interesseiros. não me interessa para tudo. Já pode fazer ideia. Bom, mas são interesses bons. Exatamente, obviamente. Nós não estamos aqui a incentivar os interesses daquelas nossas irmãs que ficam aí a interessar-se pelo iPhone e pelo cabelo comprido. Partir Não o- é muito nessa vertente. Partir o braço e colocar mais gesso e Não, depois partir nessa- de novo. Aí tem de haver uma relação saudável. Obviamente. Já para concluir com o nosso debate, quais são os conselhos que deixam para aquelas pessoas que queiram manter o caráter e a inteligência de forma equilibrada? Está bem. Eu vou. Vamos começar por Gabriel. Não, eu começo para o Gabriel fechar. Gabriel. Yeah, Não, vai você lá. que vai fechar. Gabriel. Não, eu vou- O Gabriel, eu começo, o Gabriel fecha, né? Aí tá bem, tá bem. Bom, primeiramente, são 1 minuto, não é? Temos 1 minuto. Um minuto. Começo por reiterar quiser aceder. agradecimentos ao programa, ao canal Iluminado Podcast. Vamos começar já também a fazer as nossas publicidades. É um canal que está a vir muito bem, então de parabéns. E força, não é? Já agora, o conselho que nós deixamos é que as pessoas têm que parar de desassociar-se do caráter à inteligência. Devemos cada vez mais, não é, nos construirmos com o objetivo de nos tornarmos inteligentes efetivamente. E para nos tornarmos inteligentes efetivamente é importante que tenhamos connosco mesmo o caráter. O caráter é que vai nos tornar pessoas maiores, pessoas grandes, porque o caráter está associado à moral e à ética, não é? Que é o próprio conjunto de valores, não é? de princípios. Uma pessoa tem que ter princípios. A pessoa tem que ser uma pessoa condigna, que tenha a capacidade madura de resolução dos conflitos. E é isso que nós pretendemos. E também, para já, deixa aqui fazer a publicidade da Give a Hand, no dia 12, até o presidente depois vai reforçar, se for necessário. Vamos, neste âmbito do bom senso, do caráter, fazer uma campanha de sensibilização, uma campanha de doação. Exato. Na aldeia SOS, e convidamos também o canal podcast para nos fazer essa cobertura, e aos demais que pretenderem apoiar-nos com algum donativo,
poderão assim fazer com o número que o presidente, que é o Sr. Gabriel, vai deixar em sede deste canal. Muito obrigado para mim e sinto-me bastante agradecido e sem mais palavras. Nós agradecemos. Senhor Presidente. Bem, obrigado. O Iluminado Podcast, não é? Iluminou-nos, isso é irreversível, não é? E dizer aqui a célebre frase latina que diz o seguinte: primeiro non datur et ultimo non receptor, não é? Que é a questão de que o primeiro não se dá e o último não se recebe. Primeiro é olharmos para a simplicidade. A simplicidade. A questão de que se estamos a obter o conhecimento cujo a gente tem, foi porque alguém foi simples em escrever e em partilhar. Isto é muito necessário. Estamos a dizer que aquele que escreveu não foi rude. Então isto deve cultivar a personalidade da pessoa. Exato. E existe um aspecto muito interessante que as pessoas que se acham não, que são inteligentes, têm. A questão da compreensão, não é? Da circunstância de vida de outrem. É necessário. É necessário colocar-nos ao lugar das pessoas. Imaginemos que eu fosse o menos inteligente, não é? E alguém super inteligente tratar-me da forma como eu trato as pessoas. Há necessidade de ter essas reflexões e buscar e pautar sempre pela aceitação social. A aceitação social é construída por um bom caráter, pelo caráter, vamos dizer assim, pelo caráter, pelas questões morais, cívicas e éticas. Há necessidade. E depois a constante busca pelo saber também é necessário para que sejamos inteligentes, mas inteligentes, como diz o Abel, na forma efetiva, em que a moral, os padrões da sociedade que regem para uma boa convivência sejam patentes. Exato. Assim tornar-se-á um grande inteligente, não é? Sócrates não guardou os seus livros, não guardou os seus pensamentos. Então devemos utilizar, até porque Sócrates chamava para as pessoas virem ouvi-lo, não é? E é necessário ter um bom senso. Jesus Cristo, o sábio dos sábios, chamou e baixou-se e mesmo assim foi exaltado. Então sejamos nós mesmos a buscar a exaltação na perspectiva mais aceitável. Agora, como disse aqui o nosso responsável pelos intercâmbios, não é? A Give a Hand, a organização filantrópica, está a trabalhar assim na recolha de donativos para que juntos possamos doar aos mais carenciados, e é sempre bom contar aqui com a presença do Iluminado Podcast, não é? Que estará lá também connosco, o nosso parceiro já oficial, para dizer. E pronto, só agradecer a vossa locomoção de lá para cá em busca dos seus interesses e levou os nossos. É isso aí. Claramente. É, exato. Tá bom. Família, agradecemos desde já por terem estado ali, prestar atenção ao nosso debate. É sempre uma honra, é sempre uma alegria partilhar convosco daquilo que nós sabemos fazer. Não se esqueçam mais uma vez de subscrever no nosso canal, naquele sino que está sempre aí ao lado, partilhar, comentar, ouvir também da vossa parte aquilo que nós temos feito. Então, estamos juntos, família. Não se esqueçam de subscrever no nosso canal. Até a próxima.